Nação, o grande adversário desse ano, 2025, parece continuar o mesmo dos outros anos. Não, eu sei. A finalização dos nossos jogadores e a pontaria deles também é um grande adversário nas conquistas dos títulos que a gente almeja para 2025. Mas fora essa mira míope dos nossos atacantes, nós temos o Palmeiras como grande adversário para 2025. Por isso, eu trouxe aqui na telinha para vocês os jogos de Flamengo e Palmeiras para a gente poder comparar e ver como que vão ficar os próximos jogos no finalzinho desse mês de outubro e início do mês de maio. O Flamengo joga amanhã contra o Corinthians no Maracanã, casa cheia. Mais de 68 mil pessoas estarão presentes. O Palmeiras jogará contra o Bahia, logo depois que o jogo do Flamengo terminar, às 18h30. O Flamengo é o segundo colocado com 11 pontos. Já o Palmeiras é o primeiro colocado no certame nacional com 13 pontos. No dia 1º de maio, feriado, o Flamengo joga às 20 horas lá em São Luís, muito provavelmente com uma equipe mista contra a equipe do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo 1. Já o Palmeiras enfrenta o Ceará no dia 30 de abril, um dia antes do Mengão, às 19h30, também pela Copa do Brasil. No dia 4/5, as duas equipes entram em campo. Primeiro o Palmeiras, que vai jogar contra o Vasco. Depois, às 18h30, o Flamengo, que jogará contra a equipe do Cruzeiro. Ambas as partidas pelo Campeonato Brasileiro. No dia 7 de maio, começam as disputas da Libertadores da América. Enquanto o Palmeiras está mais tranquilo no seu grupo e joga no mesmo dia e na mesma hora contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, o Flamengo vai à Argentina enfrentar o Central Córdoba, jogando praticamente a sua classificação nessa partida. Se perder, as coisas vão ficar muito ruins para o Flamengo, até porque o Flamengo passaria a ter que fazer muitas contas para poder conseguir se classificar às oitavas de final. Eu nem acredito que eu estou falando isso, mas é. No dia 10 de maio, o Flamengo enfrenta o Bahia às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. No dia seguinte, às 17h30, tem clássico Palmeiras e São Paulo na Arena do Palmeiras. No dia 15, o Flamengo volta a jogar a Libertadores da América, assim como o Palmeiras. Enquanto às 19 horas o Palmeiras enfrenta o Bolívar, cuja equipe palmeirense venceu lá na altitude de La Paz, o Flamengo enfrenta a LDU em casa. Flamengo que empatou com a LDU na altitude. No dia 18, as duas equipes jogam pelo Campeonato Brasileiro e pela primeira vez no mesmo horário. O Flamengo pega o Botafogo do Rio de Janeiro. Já o Palmeiras sai, muito provavelmente, na Bia Bichedi para enfrentar a equipe do Bragantino. No dia 21 de maio, às 21h30, o Flamengo pega o jogo de volta contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. No dia seguinte, no dia 22, o Palmeiras, às 19h30, enfrenta o Ceará também no jogo de volta da Copa do Brasil. Com essa perspectiva aqui, com essa agenda das duas equipes, qual caminho você acha mais difícil, tanto para chegar às oitavas de final da Libertadores, quanto para chegar no topo do Campeonato Brasileiro? Com essa tabela aqui embaixo, o Mengão Queridão consegue ultrapassar o Palmeiras com essa tabela aqui? E outra, é mesmo o Palmeiras o grande adversário do Mengão Queridão para este ano de 2025? Ou vocês veem um Atlético Mineiro, um Grêmio, um Bahia, um São Paulo, um Corinthians como o novo adversário do Mengão para essa temporada? Coloquem aqui nos comentários, que é muito importante saber a sua opinião sobre isso. Já aproveito para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, chamar 2 amigos, 2 amigas para se inscreverem, para a gente continuar crescendo e falando a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Eu estou indicado pela 4ª vez ao Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. E peço para que você se inscreva nas nossas redes sociais, no Facebook, no TikTok e também no Instagram. Quanto mais seguidores nós tivermos nessas redes sociais, mais chances nós temos de chegar à última etapa do Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. Então eu peço para que você clique no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, é mamão com açúcar. Clicou? Vai para lá, se inscreve. Fabrício, mas eu não gosto dessas redes sociais, eu só gosto do YouTube. Você gosta de mim? Então me dá esse presente.
Se inscreva nas redes sociais, porque é importante vocês estarem lá. E para você que curte, eu estou fazendo live todos os dias ao meio-dia no Instagram e às 19 horas no TikTok. Aí, gosta de live? Simbora para lá, é o momento perfeito de você usar nossas redes sociais. E se tá com aquela apertadeira financeira que eu sei, o momento é chamar a Mais Ágil. Olha só como é que essa mocinha aqui tá bem feliz. Sabe por quê? Porque ela acabou de falar com o atendente da Mais Ágil e ele resolveu o problema dela. Fica feliz que nem ela também, cara. É só você clicar no link que está na descrição, no comentário fixado e falar hoje mesmo com a Mais Ágil. No 55992129983, eles vão te ajudar a resgatar o seu FGTS bem rapidinho. E aí você vai resolver todos os seus problemas financeiros. Eu recomendo a Mais Ágil porque há muito tempo quem usa a Mais Ágil através dos nossos canais sempre foi muito bem sucedido. E fala que você está indo pelo Resenha Rubro-Negra, que você ainda vai concorrer a um manto sagrado. Simbora? E eu esqueci de falar, a votação do Prêmio IBEST já está aberta, tá? O link também está aqui na descrição. Então clica lá para você poder votar em mim para a gente chegar na última etapa. Aí sim vai depender das nossas redes sociais. Agora, pode votar todo dia. Precisa votar todo dia. Tamo junto? Valeu! E amanhã o Maraca vai estar assim, lotado. Já falei para vocês, né? Pois é. Então vamos dar uma olhada agora. Na provável escalação do Mengão Queridão, o técnico Felipe Luiz encerrou hoje a preparação para o jogo de amanhã e a definição do time que vai enfrentar o Corinthians amanhã deve ser mais ou menos essa daí. Não, não é essa daí não, tá? Relaxa. A provável escalação do Mengão Queridão para amanhã deve ter realmente o Rossi no gol, mas nada de João Vitor. Mas nada de João Vitor e de Cleiton na zaga. Para a zaga do jogo de amanhã, nós devemos ter o retorno de Léo Ortiz e Léo Pereira, fazendo a dupla de zaga. No gol, o Rossi. Na lateral direita, o Wesley. Na esquerda, o Ayrton Lucas, porque o Alexandro não deve estar liberado ainda está sentindo dores na coxa esquerda, deve ficar liberado mesmo para o jogo lá em São Luís, contra o Botafogo da Paraíba. Não teremos o Alan de saída, acredito eu. Devemos ter o Eric Pulgar como nosso volante número 1. Depois nós teremos o Dela Cruz fazendo o segundo homem, com o Gerson fazendo um terceiro homem de meio de campo mais avançado. E a volta dele, é claro, o Flamengo não pode entrar em campo sem o seu camisa número 10, Georgian de Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique, mais uma vez, será o centroavante da equipe rubro-negra. E ao seu lado, muito provavelmente, teremos o Michael. Essa é a provável escalação do Mengão Queridão. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Se Deus quiser, configurando um 4-4-2 e não um 4-2-4, como gosta de fazer muitas vezes o técnico Felipe Luiz. Quem vai assumir a equipe do Corinthians é o técnico Dorival Júnior, ex-Flamengo, ex-São Paulo, ex-Seleção Brasileira. Mas amanhã ele não deve estar no banco de reservas, ele deve chegar ao Rio de Janeiro pela manhã, ele que ainda está em Florianópolis, e deve acompanhar a partida toda para só a partir de quarta-feira poder começar a dar os seus pitacos em cima da equipe alvinegra. Vocês estão confiantes para o jogo de amanhã? Eu tô. Vou falar para vocês o meu placar para amanhã. Mengão Queridão goleia, 1-0. Gol de Bruno Henrique. E para vocês, qual é o placar de amanhã? Não esquece de deixar sua opinião aqui não, hein? Bora lá. Nação de ontem para cá, um papo novo surgiu nas redes sociais do Flamengo. Graças a uma declaração do atacante Igor Paixão, a nação rubro-negra ficou ensandecida por tê-lo no Flamengo. Eu gosto de reforços. Vocês sabem que, mais do que ninguém, eu gosto quando um craque chega no Mengão Queridão. Hoje, na minha live lá no Instagram, se falou muito de Igor Paixão. Mas o Igor Paixão é craque? O Igor Paixão é um jogador que chega para vestir a camisa do Mengão Queridão e resolver o problema? Vamos conhecer um pouquinho do Igor Paixão e vamos compará-lo com aqueles atletas que nós temos no Mengão Queridão? Então vamos lá, gente. O Igor Paixão, ele tem 24 anos, ele é um ponta esquerda revelado pelo Londrina.
jogou nas categorias inferiores do Londrina, foi para o Coritiba jogar no sub-20 do Coritiba, subiu para a equipe principal e hoje ele está no Feyenoord da Holanda. Vendo os números do Igor Paixão, a gente pode definir se ele é um jogador para o Flamengo ou não. Aos 24 anos, na temporada atual, o Igor Paixão fez 44 participações dos 46 jogos do Feyenoord. Dessas 44 participações, em 43 ele atuou como titular. Ou seja, dá para dizer que o Igor Paixão é titular absoluto na equipe do Feyenoord. Uma vez ele foi um reserva não utilizado, uma vez ele ficou lesionado, uma vez ele saiu do banco de reservas para atuar. Ou seja, é um atleta que nessa temporada não sofreu lesões e não se ausentou da equipe, nem por cartão, nem por lesão. Isso é impressionante. Fair play total e físico esplêndido para um campeonato que não é o do Azerbaijão, não. Estamos falando do campeonato holandês. É um campeonato infinitamente mais forte do que o do Azerbaijão. Não estou fazendo comparativo entre Juninho e ele. Estou fazendo comparação entre o campeonato do Azerbaijão e o campeonato holandês. Não tem nem como comparar. Vocês podem ver bem aqui em cima, no mapa de calor dele, que ele é ponta esquerda, gente. Nem venham me falar que ele é segundo atacante, que ele é meia. Não, não é o cara que vai substituir o Arrascaeta, não. Ele é ponta esquerda, na concepção da palavra, ponta esquerda. Se ele é um ponta construtor ou não, vamos ver agora. Nessa temporada, dessas 44 participações dele, ele marcou 16 gols, o que dá a ele uma média de 0,36. 17 assistências, o que dá uma média nele de 0,38. Ele acertou 79% dos passes. De 34 finalizações de fora da área, ele fez 2 gols. De 50 dentro da área, ele fez 12. Isso só no campeonato holandês, ok? Os números dele impressionam? Os números dele são bons para ele jogar no Flamengo? Bom, se ele é ponta esquerda, como nós estamos vendo aqui, eu tenho 2 pontas esquerdas no Flamengo para poder comparar com ele, Michael e Everton Cebolinha. Na temporada atual, a média de gols do Michael é 0,7. Não, errei. É 0,07. Ou seja, menos de 1/10 de gol por jogo. A média do Cebolinha também é 0,07 por jogo. A média de assistências nessa temporada do Michael é 0,21. A dele é 0,38. A média de assistências do Cebolinha nessa temporada é 0,07. A dele é 0,38. Pô, Fabrício, mas nessa temporada os caras estão voltando de lesão, a temporada está começando, não é justo. Verdade. Vamos comparar então Michael e Cebolinha nas suas melhores temporadas desde que chegaram ao Flamengo. A última. O Michael teve uma média de 0,20 gols por jogo na temporada passada e 0,22 assistências por jogo. Ou seja, mesmo o Michael estando mal agora, a melhor fase dele desde que ele voltou para o Flamengo, ele tem a mesma média de assistências que ele tem hoje estando mal. Ou seja, o Michael já voltou mal para o Flamengo. O Everton Cebolinha, na melhor época dele no Flamengo, a média de gols e de assistências foi de 0,16 contra 0,36 e 0,38 do Igor Paixão. Isso me faz crer no seguinte: a única coisa que poderia desatestar o Igor Paixão perto dos nossos pontas esquerdas é a questão do campeonato. O campeonato brasileiro, obviamente, é muito mais difícil do que o campeonato holandês. Mas o Igor Paixão jogou a Champions League, que é mais difícil para eles do que a Libertadores é para nós. Tô certo ou tô errado? Comentem. Então, assim, me parece muito parecida a dificuldade, talvez, que o Igor Paixão tenha de vingar na Holanda e Michael e Cebolinha tem de vingar aqui no Brasil. Mas eu não quero ser injustos com o Cebolinha e nem com o Michael. Por isso eu pergunto para vocês: vocês acham que os números do Igor Paixão são muito superiores aos números de Michael e de Everton Cebolinha? Vale lembrar que o Everton Cebolinha foi o jogador mais caro da história do Flamengo. 98 milhões de euros. O Igor Paixão
está custando hoje, pelo que eu li, das intenções de clubes em contratá-lo, foi de 27 milhões de euros. O euro hoje está a 6,34. Então, seria 171 milhões de reais para contratar o Igor Paixão, se a gente for comprar direto na fonte. Porque ele tem contrato com o Feyenoord até 30 de junho de 2029. Ou seja, apesar do Igor Paixão ser um jogador formado em clubes que a gente não tem por hábito acompanhar tanto, que é o Londrina e o Curitiba. Outro jogador que veio do Londrina foi o Mateuzinho, que hoje está no Corinthians. Os números dele impressionam no campeonato que ele está e a pouca idade que ele tem. Ele é mais jovem que Cebolinha e mais jovem também do que o Michael. O Cebolinha está hoje com 29 anos já. E o Misha está com 29 anos também. 5 anos mais jovem do que os dois. E aí, pessoal? Vocês arriscariam ter o Igor Paixão no Mengão Queridão? 171 milhões de reais, bateria com sobras, quase o dobro da chegada do Everton Cebolinha. Mas a única coisa que aconteceu foi ele falar que tem um sonho de jogar no Mengão. Vocês trariam ele? Tentariam um empréstimo? Tentariam uma negociação com o Feyenoord? Olha, ele me surpreendeu, principalmente na hora que eu resolvi comparar com o Michael e com o Everton Cebolinha. Serviria para o Flamengo? Ou seria só mais um ponta? Você acompanha ele no Feyenoord? Ele é construtor? É o ponta que a gente precisa? É o atacante para fazer dupla com o Pedro? Coloque aqui nos comentários. Confesso, gostei. Nação, vou gostar mais ainda se vocês me derem a honra de aumentar a minha rede social com a sua presença, com o seu carinho e com a sua participação. Bora lá para o Facebook, bora lá para o TikTok, bora lá para o Instagram e bora para cá se inscrever no nosso canal. É isso, mais notícias a qualquer momento. Sou o Fabrício Lopes, no canal Resenha Rubro-Negra. Fiquem com Deus, excelente final de semana. Saudações rubro-negras. Tamo junto, pessoal.